Olá, o Na Real na TV está começando agora com o entrevistado Renato Meireles, que é publicitário e presidente do Instituto Locomotiva. O Renato é um dos maiores especialistas brasileiros em comportamento das classes populares. Renato, obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui, Zé. Olha, Renato, numa pesquisa que você comandou lá atrás, apareceu uma previsão ou uma indicação que deu para ver com 3 meses de antecedência, até um pouco mais, né? Aquelas manifestações, as jornadas de junho de 2013, né? Que pegaram tanto o governo, na época o governo petista da Dilma Rousseff, quanto a oposição do PSDB e de outros partidos, de surpresa. Ninguém imaginava que a população estava assim tão insatisfeita. Como é que vocês chegaram a isso, primeiro? E segundo, que é o que interessa agora, como é que você, fazendo uma comparação com aquela época, como é que você está vendo a condição da população hoje, o comportamento da população hoje, o que ela está sentindo hoje? Olha, Zé, lá atrás a gente conseguiu antecipar que algo grande do ponto de vista da mobilização popular, capitaneada pelos jovens, estava para acontecer. E isso tinha a ver com um sentimento grande de insatisfação com relação à falta de representatividade dos governantes, por um lado, e da falta de qualidade de serviços públicos para o outro. É quase que um movimento que era natural, né, que estava acontecendo na medida em que, a partir do momento em que eles passavam a ter emprego formal, passavam a entender que, ao ter emprego formal, que os serviços públicos nada mais são do que a contrapartida do imposto que eles pagam, eles não estavam satisfeitos com o serviço que eles estavam recebendo em troca disso. Veio daí essa antecipação do que posteriormente aconteceu em junho de 2013. A má notícia que a gente tem é que essa situação não melhorou, né? De lá para cá, a gente vê um crescimento constante do descontentamento da população, não só com relação aos serviços públicos, mas com relação à classe dirigente do país. A gente vê uma insatisfação com o que era o governo do PT, o presidente, da presidente Dilma, e isso fez com que a maioria dos brasileiros apoiasse o impeachment, mas a gente vê essa insatisfação continuando também no governo Temer, já que 2/3 dos brasileiros hoje não querem nem Dilma nem Temer, querem uma nova eleição presidencial. O que está por trás disso é uma total sensação de orfandade da população brasileira. É como se ela não enxergasse luz no fim do túnel. A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás e perguntou para os brasileiros se eles eram capazes de dizer o nome de alguém que conseguiria tirar o nosso país da crise. Não apareceu? Não, 89%, quase 9 de cada 10 brasileiros não conseguiam dizer o nome de ninguém. Mas 11% disse o nome de alguém. E sabe quem é que liderou essa lista? O Papa Francisco. E quando um argentino... É um milagre, né? Porque quando um argentino é a melhor esperança que um brasileiro tem de sair da crise é porque estamos à espera de um milagre. Agora, Renato, esse descontentamento que você diz que permanece hoje, ele é generalizado ou está em maior número na chamada, vamos usar a expressão clássica, elite, ou mais nas classes populares, ou ele é generalizado? Olha, a gente vê generalizado, mas um pouco mais forte nas classes C e D do que na classe A e B. Parcela da classe A e B enxerga com o impeachment da presidente Dilma uma esperança das coisas melhorarem. Mas a grande maioria da população não está vendo diferença nenhuma entre o novo governo e o governo passado. Inclusive, eles veem as mobilizações a favor ou contra o governo como uma mobilização dos ricos em defesa dos seus interesses. Agora, então, seria o grande desafio do presidente hoje interino, Michel Temer, quando vier a se tornar efetivo, realmente chegar-se mais às classes populares? Eu não tenho dúvida nenhuma que o grande desafio do hoje presidente interino Michel Temer é oferecer perspectiva para a população brasileira. Nós temos que entender que a população brasileira não defende nem um Estado grande nem um Estado enxuto, ela defende um Estado eficiente, um Estado que de fato faça diferença na defesa dos interesses de quem mais precisa. A gente está usando a figura de um Estado vigoroso.
Por que é um Estado vigoroso? Porque tanto faz se a universidade é operada pela iniciativa privada ou pelo serviço público. Para eles, eles querem uma universidade gratuita e disponível para a população que mais precisa deles. E o que eles enxergam na prática é que tanto o governo Temer quanto o governo Dilma, na prática, não estão olhando para a população mais pobre, não estão olhando para quem mais precisa. Mais do que tirar a presidente Dilma, o que a população gostaria de verdade é uma mudança no jeito de se fazer política. Agora, Renato, quais são os pontos mais objetivos dessa insatisfação? Primeiro, nas classes mais elevadas, depois nas classes populares. Olha, existe um ponto que une tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Que é a insatisfação com o modo de fazer política. Que é o modo de fazer política e com a economia. Né? A gente vê a temática da corrupção ganhando os jornais, ganhando as mesas de bares, mas vamos entender por que a corrupção ganhou essa importância. Porque a grande maioria da opinião pública considera a corrupção como a causa raiz da crise econômica. É como se na visão das pessoas a gasolina aumentou por causa da corrupção da Petrobras, por exemplo. E sobre esse aspecto, eles não veem diferença entre o atual governo e o governo anterior. Do ponto de vista do que difere as camadas mais ricas das camadas mais pobres, tem a ver com a função do Estado. Afinal de contas, para que serve o Estado? Para a população mais pobre, defende um Estado que gere oportunidade para as pessoas que mais precisem, que gere um ponto de partida igualitário entre os mais ricos e os mais pobres, para que com seu talento eles consigam chegar aonde quiserem chegar. Diferente da classe A e B, da população mais rica da população, que defende um Estado menor e que não esteja tão preocupado com a questão do bem-estar social. Tá, agora, alguns analistas dizem que essa questão da corrupção não chega, digamos assim, chegar no sentido de influenciar as classes populares. Isso é fato? Não é fato de jeito nenhum. A questão da corrupção é um tema transversal entre as classes econômicas, mas pensando que é a corrupção como causa raiz da crise econômica. Né? Nós fizemos uma pesquisa e perguntamos para as pessoas se eles achavam que eram corruptos. Só 3% dos brasileiros se identificaram como sendo corruptos. Depois a gente aplicou uma série de várias perguntas, como, por exemplo, você já falsificou a carteira de estudante? Você já mentiu na hora de declarar o imposto de renda? E quando a gente foi ver o número de pessoas que tinham respondido pelo menos um desses atos de corrupção, mais de 70% dos brasileiros já tinham sido corruptos. E quando nós fomos ver entre as classes, a classe A e B já tinha tido muito mais casos de corrupção do que as classes C e D. O que a gente vê na prática que é mais fácil acusar a corrupção do outro do que admitir a própria corrupção. Agora, outra questão que se coloca aí, é uma outra tese que eu tenho ouvido de algumas pessoas, que para boa parte da população, corrupção seria, e eu acho que essa pesquisa sua corrobora isso, corrupção seria apenas o que ocorre no setor público e no mundo político. Isso é fato? Olha, corrupção não é isso. Corrupção é o ato de pagar ou receber de alguém para oferecer ou ganhar alguma vantagem. Eu digo que a população só veria corrupção quando está lá no governo, nos governos ou no mundo político. Porque isso? A população tende a achar que as corrupções cotidianas não são corrupções. Né? Ela até achou um eufemismo de dizer isso, que é o tal do jeitinho brasileiro, né? Que é uma forma delicada de assumir um ato de corrupção, seja ativa ou seja passiva. É como se os corruptos fossem os outros e fosse só no poder público, muitas vezes ignorando, inclusive, as práticas de corrupção que existem na iniciativa privada. Aliás, vale destacar que o poder público se corrompeu, mas quem foi o corruptor foram empresas da iniciativa privada, e a Lava Jato deixou isso absolutamente claro. Renato, agora, dá para sentir, já vocês têm esses dados e tal, qual a influência que pode ter essa insatisfação popular na eleição agora, eleição para prefeito? Claramente. O que a gente vê é uma vontade de mudar muito grande,
Uma vontade de mudar que, inclusive, vem desde as passeatas de 2013. Se a gente for lembrar, os prefeitos tinham 6 meses de mandato, né, em junho de 2013, e a popularidade de todos eles despencou, e eles tiveram dificuldade de, inclusive, fazer crescer essa popularidade após isso. O grande problema é que eles também não veem na oposição, seja em que oposição for, uma oposição preocupada em melhorar a vida das pessoas. É como se o eleitor achasse que os políticos estão mais interessados em resolver os próprios problemas do que os problemas da população. E isso numa eleição municipal, onde onde a população espera que o prefeito resolva problemas muito mais concretos, o problema da mobilidade urbana, o problema da creche para as mães, esse tema fica ainda mais em voga. É possível que ou os políticos consigam se reconectar com a população nesse período eleitoral, ou nós teremos grandes índices de abstenção e de votos nulos e brancos na próxima eleição. É isso que você está achando? Pode dar nisso? Se o rumo continuar do jeito que está na política, não tenho dúvida que será esse o resultado das eleições. O outro resultado seria, então, uma vitória, mesmo magra, das chamadas, eu chamaria, oposições, ou seja, quem é oposição em algum lugar está com mais chance? Eu não tenho dúvida nenhuma que as oposições ganham força nesse processo eleitoral, na medida em que o eleitor quer é mudar tudo que está aí, seja lá quem esteja aí. E dá para prever alguma influência disso tudo nas eleições presidenciais de 2018? Lembrando, o próprio dado que você deu aqui da pesquisa, que os eleitores não conseguem citar nenhum nome capaz de liderar uma mudança no país. O nome citado foi do Papa Francisco. As bases municipais, as bases dos prefeitos, são muito importantes na hora da formação das chapas e de garantir uma base inicial de votação forte para os partidos e pelas coligações partidárias. Mas o cenário que se aponta hoje é que o próximo presidente da República, se a eleição for de fato em 2018, deve ser um outsider, alguém que nunca foi candidato à presidência da República. Um outsider pode ter de todo tipo. Você pode ser um outsider com discurso do justo, como é um Bolsonaro, um outsider como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, um empresário ou mesmo o juiz Sérgio Moro. Você acredita nessa possibilidade de pessoas fora do sistema partidário, que é muito fechado e muito corporativo, digamos assim, que alguém possa invadir esse espaço? O que eu acredito é que ele não vai fazer isso por mérito próprio. É o sistema partidário tradicional, numa ânsia por se reinventar e se manter no poder, vai pegar um outsider e apoiar esse outsider numa propensão presidencial. Uma outra questão, vocês fizeram agora uma pesquisa aí, não é? Então, parece que é a primeira do Instituto Locomotiva, que está recém-criado, né? Exatamente. Que fala da participação dos idosos, né? Exatamente. O uso da internet. Eu queria ir mais longe um pouco, primeiro eu queria esse dado, né? Você podia dar esse dado? Olha, a gente viu que de 2008 para cá, o número de pessoas com mais de 60 anos que acessam a internet cresceu nada mais, nada menos que 940%. Né, de todos os segmentos que acessam a internet, o número de pessoas com 60 anos ou mais é o que mais cresceu. É verdade que cresceu porque partia de uma base muito baixa, né? Então, quando você parte, em 2008, apenas 3% das pessoas mais velhas acessavam a internet, hoje esse número chega a 20%. Mas isso impacta fortemente, Zé, a forma em que essas pessoas se relacionam com a comunicação, em que elas trocam informações com seus colegas, em que elas mantêm a família unida, mas também em que movimentam a economia. É um mercado de mais de 330 bilhões de reais, é essa a renda das pessoas com mais de 60 anos que acessam a internet, que passam cada vez mais a ser influenciado pela rede mundial de computadores. Agora, eles acessam mais em que sentido? Olha, o que a gente... Procurando o quê? Se conectando como? A gente vê negócios, basicamente política, relações familiares. A gente vê três frentes de informação, né? A frente do relacionamento, se conectando com os familiares e com os amigos. Nós vemos uma frente do entretenimento muito grande, então começam a ver filmes pela TV.
e e a frente da informação e da formação. Então são pessoas que não só procuram achar a melhor oferta, fazer pesquisas de preço pela internet, mas também procuram uma formação, um curso extra para se manter conectado com as mudanças que estão acontecendo no país. E há interesse pela política aí nesse... Há um interesse muito grande pela política, mas também uma insatisfação muito grande com a atual situação política do país. A gente vê que as pessoas mais velhas estão tão insatisfeitas com a política quanto os mais jovens estão insatisfeitos com a política. Então vamos a duas questões. Primeiro, voltando à questão da insatisfação, nós falamos em classes sociais e faixa etária. Como é que está também... vertical? Quando você tem 92% dos brasileiros achando que todo político é ladrão, a gente vê que não tem muita diferença entre mais ricos ou pobres, ou mais velhos e mais novens. Né? O que as nossas pesquisas têm apontado é que cada vez mais classe de renda não explica comportamento mais de consumo. As pessoas estão se organizando muito mais por temas do que pela sua classe de renda. Com relação ao descontentamento da política, isso é transversal. A única diferença é que os mais jovens se mostram um pouco mais dispostos a fazer algo para mudar essa situação do país do que a população mais velha. Quer dizer, nesse sentido, você acha que não há tanto alinhamento político dos jovens? Porque é uma questão que na Europa aparece muito. Começaram a agir, agora estão mais desencantados, sem vontade de participar. Aqui existe uma vontade de participar real? Olha, o que eu tenho disposição? O que eu tenho encontrado é que não dá, nas nossas pesquisas, é que não dá para enxergar a política hoje com os olhares que se enxergava a política do século XX. Então as pessoas não têm a ideologia verticalizada, o que é de esquerda, o que é de direita. Elas se organizam em torno de movimentos, como o movimento feminista, por exemplo. Vocês têm alguma indicação de que tipo de influência, ou qual o grau de influência que a internet e as redes sociais estão tendo na política, vão ter e podem ter nessas eleições? A gente tem pesquisado isso há muito tempo e nós percebemos dois fenômenos. De um lado, a internet radicaliza opiniões. Os algoritmos das redes sociais fazem com que, na prática, você tenha acesso a opiniões mais parecidas com a sua. Isso vai retroalimentando um movimento de radicalização política, na medida em que aparecem mais na sua timeline da rede social pessoas que concordam com você, que compartilham as suas opiniões. Por outro lado, a gente vê que os jovens querem se representar na política através das redes sociais. Talvez a representação estética disso seja um selfie, onde não basta ele ir para uma passeata, ele quer se mostrar presente naquela passeata, mas também a internet oferece para as pessoas a possibilidade de checar o discurso dos políticos. Na prática, o que a gente encontra hoje é uma geração enorme de políticas que tem um pensamento analógico e novos eleitores que têm uma visão digital da política, onde eles não querem só ouvir, eles querem falar e serem ouvidos. E isso pode influenciar o voto? Tenho dúvida nenhuma que pode. Pode influenciar o voto na denúncia que um candidato pode fazer pelo outro, pode influenciar o voto na medida em que não adianta candidatos que hoje ocupam a situação, ou seja, estão exercendo governos, falarem que a vida está uma maravilha, quando alguém pode a todo momento postar na internet o esgoto que corre na rua dele, aquela rua que apareceu no programa eleitoral, falando que é uma maravilha, por exemplo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a internet empodera o eleitor no processo eleitoral. Mas da forma que isso está sendo exercida, por ser hoje a internet como é, as mídias sociais como é, isso também não atrapalha o espírito crítico do jovem, do eleitor, ou seja, ele fica muito influenciado pelos mesmos, digamos assim. O que a gente tem visto são dois fenômenos. Você tem um fenômeno de mais gente participando, só que essa participação é mais rasa.
né? Uma participação com menos debate do que nós vimos no período anterior. E o que é natural no início de qualquer processo. A mesma coisa vale para a escolaridade. Então, hoje, a gente tem um nível educacional pior da população brasileira, a qualidade do ensino público é pior, mas eu tenho mais gente que fez ensino público. Então, se eu olho de uma lente mais de cima, isso é bom. A população está mais escolarizada ou hoje discute mais política do que se discutia antes, mas, porém, com menos profundidade do que em momentos anteriores. Renato, agora voltando à questão da insatisfação, nós já vimos por faixa etária e já vimos por classes sociais. Agora eu gostaria de sentir essa insatisfação, como ela se desenrola, como ela se distribui regionalmente, também principalmente por faixa etária. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, ou ela também está um pouco generalizada? Vamos lá, a insatisfação continua generalizada, lembrando que 92% acham que o político é ladrão, 89% dos brasileiros são incapazes de ver luz no fim do túnel, então isso é um fenômeno que, sem divisões regionais. A diferença está na chance, em quem cada parcela da população enxerga como porta de saída, né? Então a gente tem na região norte e nordeste ainda uma força maior do governo identificada com o presidente Lula, e na região sul e sudeste mais ligado ao PSDB. Norte, Nordeste, Lula. Norte e Nordeste, Lula. Centro-Oeste... O Centro-Oeste se divide aí numa região mais próxima da região norte do Centro-Oeste, uma ligação maior ainda com o presidente Lula, e os outros candidaturas mais fortes na região Sul-Sudeste. Sul e Sudeste. Agora, mas nenhum com grande prestígio, identificação baixa. O que a gente vê é que as pessoas respondem que têm intenção de voto dos candidatos que eles conhecem, né? Ainda não surgiu um grande outsider capaz de mobilizar os eleitores, apesar de eu acreditar de verdade que isso vai surgir. Renata, agora mais especificamente ainda sobre a insatisfação, que é daí que se vai tirar um pouco o que vai acontecer daqui para frente. Quais são além genericamente você falou um pouco com a política, com tudo que está aí, com a economia, mas algum ponto específico, quais os pontos específicos, principalmente que as classes populares apontam como os problemas mais sérios para elas no momento? Eu não tenho dúvida nenhuma que a violência, saúde e educação, como historicamente aparecem como os grandes problemas, mas a questão chaves é que eles não enxergam nenhum político que se preocupa com eles. Eles acham que é uma disputa por poder e não uma disputa para melhorar a vida das pessoas. Muita gente se espanta ainda o porquê que nas pesquisas de intenção de voto, seja do Ibope ou seja do Datafolha, o ex-presidente Lula ainda aparece como líder em muitas dessas pesquisas. Por uma razão simples, ele consegue, de todos os políticos, e sem entrar em juízo de valor sobre o que foi o governo dele, falar de uma forma em que que a grande maioria dos brasileiros entendem. É um político com uma rejeição gigantesca, mas ainda com uma capacidade de falar para uma parcela mais pobre da população de uma forma muito, muito enfática e muito categórica, coisa que os outros políticos têm uma dificuldade ainda de fazer. E em relação ao presidente interino Temer, né, o vice-presidente Michel Temer, qual a visão sobre essa ótica que tem? As pessoas enxergam ainda o presidente Temer como um grande ponto de interrogação, como uma incógnita. Teve poucas chances de falar publicamente, às vezes em que apareceu publicamente. Não é uma linguagem de alguém que passou por uma eleição majoritária, né? De alguém que passou por uma necessidade eleitoral de usar palavras simples, que se conectem com as pessoas que mais precisam. Então, o que a gente vê hoje é um distanciamento grande da população brasileira com relação ao vice-presidente, ao presidente interino e ex-vice-presidente Michel Temer. E em relação à presidente afastada Dilma Rousseff? As pessoas acham que ela sumiu, né? Se vê muito menos notícias hoje sobre a atuação política da presidente Dilma, então o que fica é uma lembrança de um descontentamento que existiu entre o discurso que ela fez no período eleitoral e o que veio depois que ela foi reeleita para o seu segundo mandato. Há indicações assim seguras e objetivas, além de mudanças na política, o que as pessoas querem?
As pessoas querem uma classe política que se conecte em melhorar a vida delas, oferecendo igualdade de oportunidades. É disso que falamos. Só isto. Se resolverem isso, a população vai estar bem feliz. Tá certo. Renato, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Zé, pela oportunidade. O Na Real na TV volta na próxima semana, sempre às 2 horas, com uma nova entrevista, sempre às segundas-feiras.